Boa tarde a todos que nos veem, mais uma vez numa chazada de bola. Desta vez temos o privilégio de receber connosco o Mr. Ricardo Chão. Antes de mais, boa tarde e agradecer a presença na nossa rúbrica. Pergunto-lhe como é que está a viver a quarentena. Sabemos que isso é tudo uma coisa nova. E como é que é a quarentena onde está neste momento, que é a Eslováquia. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar daquilo que nos une, que é o futebol, do jogo em si, da nossa experiência também. É verdade que estamos a viver todos nós um momento não muito fácil, porque quebramos as nossas rotinas, aquilo que fazemos naturalmente, de dar o treino, da competição, tudo nos isso está a faltar neste momento. Como tal, não é fácil. Estar longe da família é mais difícil se torna neste momento, mas temos que ser fortes e ser positivos também de que dias melhores virão e acreditar que o dia da manhã será sempre melhor e que estes momentos também sejam momentos de reflexão e que possamos ser, ou se calhar dar mais valor a outras coisas que anteriormente não dávamos. Vivo um momento difícil como toda a gente no mundo neste momento, um momento de isolamento, um momento em que queremos passar o tempo e parece que ele custa um pouco mais, tentar ver jogos anteriores, tentar também já preparar o futuro com novas ideias, tentar preparar exercícios, tentar preparar muitas das vezes até um possível plantel no futuro, sabendo que no futebol também às vezes é tudo muito incerto o dia da manhã e como tal ter várias perspectivas, ter uma base de dados dos jogadores que nos possam ser úteis no futuro para podermos contratar nas nossas equipas. Esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido, tento passar o meu tempo assim e falar um pouco com a família. De resto, é aquilo que toda a gente faz, também tentar estar o máximo de tempo também a ver o que se passa no nosso país, tentar também olhar o que se passa aqui na Eslováquia e tentar acompanhar em segurança acima de tudo e tentar manter-me o mais possível neste isolamento. Praticamente saio 1 ou 2 vezes por semana apenas para fazer compras, de resto estou sempre em casa porque as obrigações assim nos ditam nestes dias que vivemos. E tem mantido o contacto com os jogadores? Sim, temos passado também mensagem diária, uma vez que temos, pelas diferentes tecnologias, até esta que estamos a utilizar, é utilizada muitas das vezes para controlarmos um pouco o treino e para quebrar também essas rotinas que muitas das vezes nós fazemos a planificação e programação do treino, enviamos para os jogadores num grupo que temos criado, em que os jogadores todos os dias nos têm que mandar o reporte de tudo o que fizeram, nas diferentes tecnologias que utilizamos, diferentes programas que vamos utilizando. Outras vezes tentamos quebrar essa rotina com estes momentos em que nos podemos ver, em que podemos conversar, em que eles também podem ir fazendo o seu exercício controlado por nós. E tentamos controlar isso dentro deste distanciamento obrigatório, mas tentando estar o mais próximo possível, porque as novas tecnologias também têm isso bastante positivo. Boa. Tiago? Mister, obrigado pelo convite. Eu vou começar por falar em relação à sua carreira. O que é que acha? Não, o que é que acha, perdão. Numa fase inicial, passa por Salgueiros, Vila Miã, Lusitânia de Lourosa e Padroense. Depois desta experiência, o Mister começa no Olhanense com o Jorge Costa como treinador principal. Como é que recorda isto? Bom, foi tudo. Eu quando iniciei na altura no Salgueiros, onde estive 3 épocas, ainda estava a tirar o curso de Educação Física e Desporto, e na altura houve a possibilidade porque eu também fazia questão eu sempre disse que queria tirar o curso de Educação Física e Desporto porque queria seguir na área ligada ao futebol. Desde os 14 anos que vinquei sempre e recordo-me por mim sozinho a fazer análises sozinhos numa sala em casa, a fazer as análises dos remates onde eles aconteciam. Portanto, desde muito cedo, aquilo que era muito mais do que jogar era pensar o que estava a acontecer no jogo. Embora joguei sempre num nível baixo,
joguei até máximo terceira divisão, porque também abdiquei pela questão da universidade. E depois no terceiro ano, desculpe, passei a ingressar no Salgueiros, na formação, já para começar com esse primeiro contacto, onde passei 3 anos muito bons, com miúdos também em que fiquei extremamente contente por ter sido a minha primeira experiência e que muitos deles ainda mantenho contacto até hoje. E, portanto, foi uma experiência para iniciar a minminha carreira com o objetivo sempre de, primeiro, finalizar o curso de Educação Física e Desporto e depois, quando terminei o curso, tive a possibilidade de trabalhar no Vila Miana na antiga terceira divisão, com o Mr. Eduardo Luiz, uma das grandes referências do futebol português, embora muita gente não conheça, antiga internacional português, defesa central do Futebol Clube do Porto, ganhou a primeira Liga dos Campeões pelo Futebol Clube do Porto, alguém com quem eu mantenho uma relação de amizade desde esse momento, porque é uma pessoa fantástica, e tivemos um ano fantástico também, uma equipa bastante experiente, com muitos jogadores que tinham com realidades de campeonatos profissionais, e num clube pequeno, cumpridor, sério, e ao qual depois, fruto do nosso trabalho, fruto dessa estabilidade que nos deram, acabamos por ser campeões nacionais na altura da terceira divisão. O Vila Mié subiu para a segunda B, onde depois houve uma série de transformações e ao qual, para grande surpresa nossa, enquanto equipa técnica, numa primeira abordagem fomos convidados a continuar, depois tudo mudou e passaram a profissionais e fomos, de certa forma, subjugados para o segundo plano. Depois passo pela Lourosa numa experiência de segunda B, curiosamente a equipa que tinha subido connosco em segundo lugar, com o Vila Mié, o destino quis assim que nós fôssemos para lá, mas foi uma experiência de curta também de 3, 4 meses, num clube que estava na altura, sei que agora é completamente diferente, que é um clube organizado, com uma estrutura muito mais forte, mas na altura um clube que estava a passar extremamente por muitas dificuldades, e em 4 meses apenas nos pagaram 1, e ao final desses 4 meses chegamos numa realidade em que a equipa estava claramente no lugar de descida e saímos com a equipa estável na classificação, mas acabamos por sair porque achávamos que não estávamos também a ter a nossa estabilidade em termos financeiros e acabamos por abdicar. Depois de um passo, aquilo que toda a gente chama um passo atrás, que foi ir para o Padroense, voltei à formação, numa equipa de iniciados, onde voltei a ser treinador principal, e onde esse passo atrás foi o passo mais importante, se calhar, que dei na minha carreira. Uma vez que foi aí que conheci o Jorge Costa, foi aí que ele viu o meu trabalho, uma vez que o filho jogava no Padroense, ele era treinador atual do Braga, na altura, no Sporting de Braga, e via os treinos e um dia disse-me que quis conversar comigo e disse-me que gostava de falar comigo, se eu podia ter com ele a casa dele, e eu fui falar, estivemos a conversar várias horas e ao final convidou-me para pertencer à futura equipa técnica dele, quando tivesse um projeto depois do Sporting de Braga. Esse projeto surgiu com o Olhanense, onde abracei a minha primeira experiência nos campeonatos profissionais, e onde foram 2 anos fantásticos. O Olhanense foram 2 anos de segunda liga e primeira liga, onde fomos campeões nacionais também. Na segunda liga, um ano fantástico, um grupo de jovens fantásticos de imensa qualidade, Castro, Zucras, Stevens Vitórias, João Gonçalves, uma série de jogadores que vieram emprestados de clubes grandes, André Carvalhas, uma série de jogadores que vieram emprestados de grandes clubes e que fizemos uma carreira ou uma época fantástica na segunda liga, aliado a jogadores experientes como o Rui Duarte, que hoje em dia é meu colega, treinador, o Djalmir, Bruno Veríssimo, uma série de Marco Ludo, que hoje em dia é diretor desportivo também, jogadores com muita qualidade, e fizemos um grupo fantástico, uma época fantástica. Subimos à Primeira Liga, conseguimos uma manutenção, a jogar um futebol extremamente positivo, e foram até aí, sinceramente, esses 2 anos do Olhanense foram extremamente marcantes para mim em termos de futebol. Depois de ter trabalhado com o Jorge também foi uma coisa muito positiva para mim, porque para além de existir uma relação de amizade bastante forte, existia uma cumplicidade profissional que nos complementava enquanto profissionais, e acho que tínhamos tudo para correr bem, e a prova disso foram os 3 anos que passei com ele, foram 3 anos fantásticos. Depois veio a Académica, penso Exato. que irás falar a seguir. Sim, exato. Depois vem a Académica, que ainda acompanha Jorge Costa. Como é que foi a Académica foi
Sim, a Académica foi um período que começou extremamente positivo. Recordo que tínhamos o primeiro jogo, fomos jogar ao Estado da Luz com o Benfica a ser campeão na altura treinado pelo Jorge Jesus, e nós logo na primeira jornada, com o estádio completamente cheio do Estádio da Luz, fomos vencer 2-1 com aquele golo do Lionel que toda a gente se lembra, e com uma equipa do Benfica que não precisa de apresentações, quando tinha jogadores como Aimar, David Luiz, Ramírez, Fábio Coentrão. Estamos a falar de uma equipa com Maria, super talentosa, Di Maria, uma equipa fantástica, e nós iniciamos o campeonato da melhor maneira, vencendo lá 2-1, um gol no último minuto, a jogar com 10, quase 30 minutos. Foi um início de época fantástico, chegamos a estar em primeiro e segundo lugar em muitas jornadas, e depois houve uma série de situações pessoais que fez com que o Jorge Costa abdicasse do comando técnico, e a partir daí, de certa forma, eu continuei com o professor José Guilherme, que infelizmente as coisas não correram muito bem, e a partir daí fui, de certa forma, estive só na parte de scouting, na parte da Académica, até ao final da época, e depois vou trabalhar com o Bruno Moura. Existe uma mudança na minha carreira, deixei de trabalhar com alguém que tinha uma identificação muito forte também, e passei a treinar com outro treinador da minha geração, jovem como eu, que partilhava também as minhas ideias. Fomos para uma época para o Santa Clara, que foi muito atribulada em termos salariais. Chegamos a ter vários meses de ordenados em atraso, para não dizer muitos, mas mantivemos-nos sempre dentro daquilo que eram os objetivos, porque o futebol português atravessa, às vezes os clubes atravessam por algumas dificuldades. O Bruno acabou por abdicar do cargo, e penso que foi esse o clique da minha carreira. Foi o clique que o Bruno abdicou de ser treinador. Eu tinha ido com o Bruno através do convite dele, abdiquei também da minha posição de adjunto, quis sair, mas fui convidado a continuar como treinador principal durante um contrato de 2 anos. Eu disse que não, apenas faria a transição, e nessa semana que fui treinador principal interino, nessa fase de transição, acho que foi o clique, em que fizemos um jogo, fiz um jogo como treinador principal nessa fase de transição, vencemos o Friamundo, num resultado extremamente importante, e que eu acredito que foi o jogo que deu manutenção ao Santa Clara nessa época, mas depois do jogo saí do clube, mas eu acho que foi aí que o bichinho que começou a criar-se cada vez, ao alimentar o desejo de ser treinador principal, e depois tive uma curta muito passagem pelo Feirense, também com o Bruno, e depois estive no clube. Não posso dizer que fui adjunto do Mr. Machado porque ele assim não o quis, mas isso são outras coisas. Estive lá durante 4 meses, é mesmo as palavras certas, estive lá, e foi aí que eu disse que teria que dar um passo na minha carreira, e comecei no Mirandela. Foi aí que tudo começou, no Campeonato Nacional de Séniores, no Mirandela. Exato. A sua primeira experiência no Mirandela, e depois acaba por ir parar a Viseu, onde, teve um período feliz em Viseu. Sim, o Mirandela foi na Fiel. Peço desculpa. Exatamente. Comecei em Mirandela, com uma equipa bastante jovem também, depois de uma equipa anterior ter gerado grande expectativa numa possível subida de divisão, mas depois no ano a seguir, no ano em que eu ingressei no Mirandela, foi uma época de desinvestimento, em que tínhamos bastantes jovens. Alguns deles foram extremamente valorizados e estão a fazer uma carreira interessante, como é o caso do João Amaral, que era dessa geração do Mirandela, que acabou por assinar pelo Benfica, agora está no Passos Ferreira. O Ruca, por exemplo, lateral esquerdo, que chegou a jogar no Vitória de Setúbal, no Tondela, hoje está no Feirense. O Fábio Fortes, o ponta de lança, que jogou campeonatos profissionais, hoje está no Arouca. Penso que é um dos melhores marcadores do Campeonato Nacional Sénior. De alguns jovens com qualidade, que apanhei nessa realidade. Depois tínhamos um bom futebol, a equipa jogava bom futebol, independentemente de ser jovem, está numa série bastante competitiva, na Zona Norte. Houve a possibilidade de ir para o Académico de Viseu, em janeiro, numa situação difícil. O Académico de Viseu estava a lutar para não descer divisão, estava nas últimas posições, na segunda conta de fim, salvo erro, num campeonato longo, com muitas jornadas.
com jogadores com muita qualidade também. Conseguimos na altura vencer o primeiro jogo, empatamos o segundo no derby contra o Tondela, que era o grande derby, e depois fizemos uma vitória, fizemos 7 vitórias consecutivas, que nos fez sair dos últimos lugares e numa possível luta para subir a divisão. Na segunda liga sabemos que é assim, que é extremamente competitiva. Depois foi quando houve um terremoto na minha carreira, em que sou convidado para treinar o Belenenses. Por uma questão de palavra, mantive-me em Viseu e disse sempre, dei a minha palavra que continuaria no Académico de Viseu. Caso não tivesse propostas de equipas de Primeira Liga, continuaria em Viseu. E estive para ir para o Estoril, para substituir o Marco Silva. As situações não se proporcionaram por questões de timings mesmo, por questão de 2 dias, e apareceu o Penafiel, e acabei por ir para o Penafiel, bastante jovem, a ser o treinador mais jovem a treinar na Primeira Liga, num projeto que não foi aquilo que eu esperava. E em termos de investimento daquilo que me foi prometido na equipa, a verdade é que não conseguimos contratar ninguém. Os jogadores vinham em pacotes, parece. Na altura contratávamos um, teria que vir outro no seu pacote. Infelizmente, a realidade. E as coisas acabaram por não correr como eu esperava. Ao final de 4 jornadas, saí do comando técnico do Penafiel e estive 3 semanas em casa, aproximadamente, e o Académico de Viseu voltou a chamar-me. Voltei a Viseu. É uma terra que me diz muito, um clube que me diz muito. O clube estava outra vez em má posição, a lutar em lugares de descida, e felizmente as coisas correram bem novamente. E acabamos por fazer uma época super tranquila, conseguimos a manutenção e renovo o contrato. E inicio a temporada no Académico de Viseu. No Académico de Viseu as coisas estavam a correr dentro do que era normal, mas as expectativas eram demasiado altas em função daquilo que vinham a acontecer nas 2 épocas anteriores, e o Presidente achou por bem despedir-me a 3 pontos de lugares de subida. Fui despedido a cerca de 20 jornadas do fim. O campeonato tinha 46, salvo erro, na altura, e o clube acabou por conseguir a manutenção na última jornada. Portanto, saí de consciência tranquila, num lugar estável, em que o clube estava muito próximo do topo, e conseguiu a manutenção na última jornada. Depois iniciei a época em casa, esperei por projetos, fui para o Friamundo. No Friamundo o clube completamente numa fase que hoje em dia está a tentar recuperar-se. Estive cerca de 5 meses, desde que entrei equipas com mais pontos conseguidos na Liga. No dia 1 de Abril, não era dia das mentiras, mas ficou-me marcado. Numa equipa a jogar contra o Braga B no final do jogo, com ordenados em atraso, com muitas dificuldades. Cheguei ao pé do Presidente e disse: Presidente, o clube a depender de si. Cheguei a 9 pontos, estávamos a 9 pontos da linha d'água, de sair da linha d'água, a 9 pontos abaixo da linha d'água. Deixei a equipa a 6 jornadas do fim, a 1 ponto da linha d'água, a depender de si, unicamente a depender de si, mas achei por bem sair porque estávamos numa situação muito difícil, sem salários, sem nada, e acabei por sair. Depois veio a União da Madeira, onde foi o culminar. Foi o ano mais difícil também, ainda mais difícil do que os anteriores, foi mais difícil aí. Onde estive 6 meses, onde uma instabilidade terrível, nunca passei por uma instabilidade destas, em que tudo faltava, mas era tudo mesmo. Já não vou falar nos salários porque isso já era normal. A prova disso mais a realidade em Portugal tem tendência a não existir, mas ainda há vários casos desses. Sim, infelizmente em 6 meses que passei na União da Madeira recebi 2,5, 2 meses e meio. Os outros, e deveria ter casa, deveria ter alimentação, deveria ter uma série de coisas, mas a verdade é que nunca as tive. Foi sempre pagas do meu bolso, ou seja, tudo o que eu ganhava em salários ficava para a renda de casa, porque senão moraria na rua, e uma série de situações que se calhar não interessa enunciar aqui. Não vale, é mesmo por aí. Foram fruto do trabalho. A verdade é que desde que peguei na equipa até que saí,
também fomos das equipas com mais pontos, fomos a 7ª equipa com mais pontos, apesar das inúmeras dificuldades. Portanto, e foi o ponto de ruptura, entre aspas, para dizer que Portugal para já chega, vou tentar uma experiência nova, vou tentar algo novo, vou tentar sair do país. Já tinha tido algumas abordagens antes, mas por questões familiares não o tinha feito. E depois surge o projeto Itália, que foi fantástico. É aí que surge Rieti, exatamente. Itália foi o passo certo na minha carreira, aquilo que foi a evolução enquanto treinador. Foi uma experiência fantástica, num campeonato extremamente competitivo. Lembro-me quando assinei pelo Rieti, muitas pessoas diziam-me: tu és louco, vais assinar pelo Campeonato Nacional de Séniores da Itália. Eu disse: vou assinar pelo Campeonato Nacional de Séniores da Itália, mas profissional, clubes profissionais, e a competição é profissional, mas vou assinar para jogar contra os Catanias, contra os Reginas, contra os Reggianas, contra uma série de equipas que só tinham orçamentos de 12, 10 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de equipas que poderiam jogar na Primeira Liga em Portugal com orçamentos, mas se calhar as pessoas desconhecem que a realidade na Itália é essa, mas que me fez extremamente bem em termos de metodologia de treino, em termos de enriquecimento pessoal, em termos de conhecer uma nova cultura. As coisas estavam a correr também bastante bem na Itália, com um clube que tinha chegado pela primeira vez aos campeonatos profissionais. Depois surgiu a possibilidade de vir para a Eslováquia, fui convidado para vir para um clube que estava em último lugar na Eslováquia, mas eu acho que as coisas para mim têm sido sempre um bocado difíceis, acho que fáceis seriam para outros e os desafios vão acontecendo sempre. Cheguei ao último classificado, ao Senica, na Eslováquia, e conseguimos chegar à meia-final da Taça da Eslováquia e conseguimos bater o recorde do campeonato de 7 vitórias consecutivas no último classificado. Conseguimos a manutenção a 4 jornadas do fim, o que foi uma coisa extremamente positiva. Quando toda a gente já achava que nós desceríamos de divisão, foi quando houve uma mudança radical e tudo correu bem. Depois houve este último passo, jogar Liga Europa, uma oportunidade de representar um clube que já jogou uma final de uma Liga Europa, um clube grande na Eslováquia, um clube que tem umas condições fantásticas, uns adeptos incríveis, a equipa que mais gente leva aos jogos fora de casa, um ambiente sempre fantástico a jogar em casa, e sentimos-nos um pouco mais treinadores nesses ambientes. Era isto que nós desejamos sempre para as nossas carreiras, jogar Ligas Europas, grandes palcos, e conseguimos os objetivos que seria ficar nos 6 primeiros e lutar pelo apuramento de campeão. Conseguimos terminar o campeonato em 4º lugar com os mesmos pontos de outra equipa, e estamos já à espera desta resolução para ver se jogamos ou não o apuramento de campeão. Exato. Sabendo que as hipóteses de chegar a campeão são quase nulas, mas esse não seria o nosso objetivo principal, longe disso. Sim, porque na Eslováquia... Desculpa, Ricardo. Diz. Ia dizer, porque na Eslováquia temos o Slovan Bratislava, que investe bastante no futebol, e também é complicado, se calhar, neste momento o Slovan não é líder, luta sozinho pelo campeonato, porque tem muito mais investimento que os rivais, com o Zilina, com... Certo. Exato. Certo. Estamos a falar de uma realidade completamente diferente em todos os aspectos, em termos daquilo que é a história dentro do jogo não vale nada quando inicia o jogo, exato. É verdade, mas estamos a falar com uma equipa com grande tradição, mas estamos a falar acima de tudo de uma equipa que tem um investimento, arriscar-me a dizer se calhar um investimento 10 vezes maior do que o nosso. Portanto, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Estamos a falar de jogadores que ganham extremamente, ou que ganham muito dinheiro, e nós temos um orçamento completamente diferente e mais reduzido. O Zilina é um clube formador, é um clube que olha para os maiores talentos, mas que tem muita qualidade nas suas equipas, mas é um clube extremamente vendedor. E temos outro clube em ascensão, um clube com umas condições... não posso dizer que são como as do Benfica, mas muito próximas às do Benfica, que tem em termos de academia. Para termos uma comparação, o Dunajská Streda, o Dak Streda, que é uma equipa onde temos um treinador português também, o Helder, que veio agora recentemente para aqui. Exatamente, e estamos a falar de uma equipe que tem umas condições fantásticas, tem uma academia fantástica, só visto mesmo. Portanto, é um clube que está em crescimento.
e que espera e tem como objetivo, um dos objetivos, penso mesmo, que propuseram ao Helder é a luta pelo título no próximo ano. Portanto, estamos a falar de uma equipa que tem um investimento também bastante grande. Ia perguntar aqui seguinte, ia perguntar mesmo essa diferença, ia perguntar a nível de competitivo, a nível de capacidade técnica dos jogadores. Podemos comparar aqui uma segunda liga, uma primeira liga, mesmo a nível de jogadores, qualidade, de investimentos, era isso que estávamos a falar mesmo, sobre o ritmo, intensidade de jogo, o que é que mais ou menos podemos comparar em relação a Portugal? Sim. Nós temos equipas aqui que, porque embora seja um campeonato desconhecido, para mim também era. Sim, sim. Com toda a honestidade, também era um campeonato para mim desconhecido. Depois de chegar aqui, e este ano sinto uma diferença bastante grande, o campeonato está mais competitivo que o ano passado. Vejo claramente que muitas equipas em Portugal, ou que jogam aqui, jogariam numa primeira liga. Com toda a sinceridade, eu acredito que um Slovan Bratislava estaria na luta por uma Liga Europa em Portugal, com toda a certeza. E a prova de taco a taco, o Besiktas acabou por ganhar ao Besiktas, empatou em Braga. Portanto, estamos a falar numa equipa que tem muita qualidade e que jogaria, se calhar, para um nível alto em Portugal. Depois estamos a falar de outras equipas que, acredito, a nossa equipa, olhando à comparação e aquilo que eu conheço, eu acredito que a nossa equipa ficaria claramente na primeira metade do campeonato em Portugal. Portanto, existem aqui 4, 5 equipas que jogariam para a primeira metade de Portugal. Pois, naturalmente, existem algumas equipas que passariam bastante mal e andariam a lutar pela manutenção naturalmente. Algumas, se calhar, não teriam uma outra, poderiam não ter lugar numa primeira liga em Portugal. Mas isso também tem a ver com muitas das vezes com investimento e aquilo que é o projeto do clube, porque estamos a falar em projetos que são às vezes de venda, de valorização de ativos e a parte desportiva às vezes não interessa tanto. É conseguir o mínimo, que é a manutenção e tentar vender. Em termos de qualidade de jogadores, existem jogadores aqui com muita qualidade, jogadores que jogariam em clubes num nível muito bom em Portugal e que se calhar poderá ser um mercado acessível para Portugal, porque são os jogadores mais baratos e que podem jogar nessa liga portuguesa que é muito mais competitiva. Aqui tem uma coisa bastante boa, o jogador eslovaco, se bem que já é uma liga também que tem muitos estrangeiros, mas o jogador eslovaco não é tão forte tecnicamente, não é tão forte taticamente, mas tem uma coisa, em termos físicos, são jogadores bastante fortes e são jogadores que têm uma disponibilidade muito grande para aprender. E isso é uma mais-valia na evolução. A partir do momento que os jogadores são resilientes, gostam de trabalhar, naturalmente que teriam tudo para poder evoluir e jogar num nível superior. Portanto, eu acredito que lhes falta mesmo, se calhar, a parte metodológica, a parte de melhorar, se calhar com novas experiências que está a acontecer agora, com treinadores novos que estão a vir para o país, em que está a haver um clique na metodologia, em que está a haver um clique na forma de pensar o jogo da parte deles e que torna o campeonato mais apetecível, torna o campeonato mais competitivo e torna o campeonato, se calhar, com mais gente nos estádios, e é isso que também é o nosso papel enquanto treinadores, ter um futebol positivo para atrair gente aos estádios. É importante. Ia falar aqui do campeonato, Tiago, não sei se... Peço desculpa, tinha exato, peço desculpa. Ia perguntar se acha também interessante, por exemplo, os jovens jogadores que por vezes não têm oportunidade na Primeira Liga em Portugal, se seria um campeonato interessante às vezes para eles apostarem em revitalizar a carreira e se mostrarem. Sim, eu acho que sim. O jogador português é tal como o treinador, eu acho que tem as portas abertas em toda a parte do mundo, porque somos diferentes, claramente, a nossa capacidade de adaptação é extremamente positiva, nós vemos sempre estes desafios com grande coragem, com uma grande ambição, por isso eu acredito que sim. Eu tive a oportunidade na primeira fase do campeonato de ter um português, o João Diogo, que neste momento está a jogar no Estoril, em que foi um titular indiscutível na minha equipa, foi para o Estoril também acaba por ser um titular indiscutível. Estamos a falar de um jogador que já tinha passado na Primeira Liga em Portugal, em que jogou sempre no Marítimo e no Belenenses, foi capitão do Belenenses. Portanto, estamos a falar de um jogador que tem qualidade para jogar numa Primeira Liga. Infelizmente, para ele está a jogar numa segunda em Portugal, mas sabemos que às vezes as oportunidades e às vezes as pessoas olham um pouco ao BI
independentemente do João não ser um jogador velho, mas está naquela fase de transição de 30, 31 anos em que às vezes começa-se a olhar para o bilhete de identidade. Não percebo muito bem porque é isso, mas tenho que respeitar. Eu acredito que sim, que é um campeonato apetecível. Neste momento temos aqui o Joel, um jogador que está emprestado pelo Omónia, que jogava no Académico de Viseu na segunda Liga, também chegou, infelizmente para ele só teve a possibilidade de fazer estes 4 jogos porque o campeonato está parado, mas é um jogador também jovem. Eu acredito que este poderá ser um campeonato jovem, agora as pessoas também têm que pensar, e às vezes o jogador português tem que perceber que ao dar um passo para o estrangeiro naturalmente está sempre à procura da vertente financeira, e tem que perceber que a vertente financeira é melhor, mas se calhar não será o suficiente ou aquilo que eles pensavam ser o suficiente para poder dar esse passo. Mas é mesmo isso que nós temos que olhar para isto, é como um passo mais na nossa carreira, uma experiência para poder no futuro abrir outro tipo de mercados aqui em volta que são muito melhores em termos financeiros, como é o campeonato polaco, como é o campeonato da Áustria, que é um campeonato também esquecido em Portugal, mas que tem muita qualidade, o campeonato da República Checa, que também já paga muito bons valores. Portanto, poderá ser um passo para os nossos jovens darem continuidade à sua carreira num nível diferente e possibilidade de jogar numa Primeira Liga, que é sempre importante no currículo que cada um vai construindo com o seu suor, com o seu trabalho e com a abnegação de estar longe da família, porque isso é sempre o momento mais difícil que nós temos, porque não é a mesma coisa estarmos noutro país em que não compreendemos a língua, que é extremamente diferente, em que muitas das vezes o mais difícil é passar o lado emocional, porque a língua não é a mesma, mas faz parte do nosso crescimento. Mister, e em relação à Liga Eslovaca, tem 12 equipas, joga-se a 2 voltas a primeira fase, no qual 6 equipas se apuram, fazem o apuramento do campeão e as outras 6 vão decidir as equipas que descem. O que eu queria perguntar é se, na opinião do Mister, se este modelo é mais competitivo, porque lá está, na fase final do apuramento de campeão, apenas as equipas mais fortes jogam entre si. Eu acho que, acima de tudo, é que a margem de erro é menor, porque estamos a falar em 22 jogos, estamos a falar em que quando se jogam 30 jogos, como é o campeonato português, a margem de erro são mais 8 jogos, digamos assim, o número de pontos é maior, logo aí a diferença poderá ser maior. Aqui é mínima, portanto existe sempre essa possibilidade, como qualquer campeonato, de jogar a 2 mãos, mas depois torna o campeonato com essa margem de erro menor. Ou seja, todas as equipas terão que jogar de uma forma para conseguir os seus objetivos, tentar sempre vencer os jogos para conseguir o seu objetivo de lutar pelos objetivos que se propuseram no início de temporada, mas torna o campeonato mais competitivo. Depois, numa segunda fase, aquilo que se nota é claramente que as melhores equipas jogam contra as melhores e as piores, entre aspas, jogam contra as piores, em que a margem de erro, e aí sim nota-se, eu tive essa experiência ano passado no Senica, quando cheguei ao Senica, que joguei a fase de descida, em que as equipas jogam sempre muito fechadas, muito pragmáticas. As equipas que lutam para ser campeões, digamos assim, como é o nosso caso esta época, naturalmente tentam jogar sempre de uma forma mais aberta, positiva, a assumir a responsabilidade do jogo. Isso torna este campeonato, na minha opinião, um pouco mais interessante nesta fase. Infelizmente estamos parados pelo motivo que todos sabemos, a fase que todos nós ambicionamos de jogar contra as melhores equipas novamente, a jogar nos melhores estádios, com mais gente, porque isso é uma das coisas importantes a salvar aqui, é que a Liga Eslovaca mete muita gente nos estádios, a fazer inveja a muitas equipas da Primeira Liga Portuguesa, e portanto estes são jogos apetecíveis, os jogos que nós gostamos de jogar, entre aspas, eu não jogo, não é? Mas gostamos de estar lá, e os jogadores eram esses jogos que ambicionam estar presentes, portanto naturalmente eram estes jogos que nós queremos e que tornam esse campeonato muito mais competitivo e torna a vertente de espetáculo nesta liga, nesta fase, muito mais apetecível. Já agora uma curiosidade, os lugares de apuramento europeu são quantos na Eslováquia? Os 3 primeiros passam automaticamente e, entretanto, mais o vencedor da taça. Se o vencedor da taça for um dos 3 primeiros, um dos 3 primeiros,
primeiros classificados, vai o quarto classificado. Anteriormente, a lei ou a competição não dizia isso, havia um play-off em que jogava o quarto contra o sétimo, o quinto contra o sexto e depois jogariam uma final. Mas este ano foi alterado agora recentemente por causa da questão do coronavírus, foi definido assim. Hoje, este campeonato, em função daquilo que foi a posição do Zielina de abrir bancarrota, embora não esteja, mas é uma jogada para poder dispensar os jogadores mais caros, este ano o quinto classificado poderá ter acesso às competições europeias. São posições que nós neste momento estamos e naturalmente teríamos interesse em continuar o campeonato porque esse seria um passo importante para nós em termos desportivos, para mim enquanto treinador. Também é importante ter acesso a uma competição europeia tal e qual conforme tivemos esta época. E em relação à base de contratação de jogadores, qual é as ligas principais que os clubes eslovacos vão contratar jogadores? Naturalmente que olhamos sempre para um mercado aqui, para este mercado de leste, em que olhamos muito tentamos ir buscar às vezes para campeonatos que não são tão competitivos, que os jogadores também procurem um passo mais na sua carreira. Tentamos fazer uma base de dados, por exemplo, este ano nós fomos recrutar 2 jogadores à Suécia, fomos buscar um jogador à Noruega, independentemente do jogador que até está na Noruega, que fomos buscar à Noruega não é norueguês, era um internacional pela Nigéria sub-23, um defesa central. A Áustria, muitas das vezes a segunda liga, porque a liga austríaca é uma liga paga bastante, muito superior ao nível da liga eslovaca. Naturalmente, para nós ir buscar jogadores à liga austríaca seria mais difícil. Jogadores, temos aqui um romeno, croatas, vê-se bastante jogador croatas aqui, jogadores sérvios, jogadores de Montenegro. Portanto, andamos aqui sempre à volta deste mercado. Os portugueses, naturalmente, foi o treinador português que os referenciou. Já vamos em 2 esta época aqui. Um saiu, veio outro a substituir para a mesma posição, curiosamente 2 laterais direitos. Portanto, eu acho que nós estamos abertos sempre à qualidade e à perspectiva também de potenciar esse jogador a dar um passo mais. Obrigado. Contando aqui agora sobre o Spartak Trnava, a nível de se há uma academia, se tem essa valência em pertencer a jovens, ou preferem acreditar ou ter mais experiência no plantel por forma a estar lá mais em cima? Como é que trabalham essa vertente? Nós este ano mudamos muito a filosofia do clube. A prova disso é que 7 jogadores que pertencem ao plantel principal no início da época vieram da academia. Ou seja, estamos a falar de jogadores que eram júniores do ano passado, que pertenceram este ano à equipa principal. Principalmente um acabou por assumir-se uma peça bastante importante e a jogar a primeira fase do campeonato de uma forma muito regular, acabou por ser vendido para uma equipa do campeonato da Dinamarca, um encaixe bastante importante para nós em termos financeiros, cobre quase metade da nossa capacidade orçamental que tínhamos para a época. Portanto, foi um jogador, um ativo que foi valorizado. Outros também vieram da academia, têm os seus, mas é um processo de adaptação que nós estamos atentos. Nós olhamos para esse processo ou pela entidade, ou para competências, e o jogador para o potencial, naturalmente temos que perceber que estamos enquadrados num clube que acima de tudo quer vender, num clube que quer valorizar os seus ativos, e como tal temos que olhar mais para dentro do que para fora. Foi o que fizemos. A nossa academia neste momento está a sofrer grandes transformações. Os clubes aqui têm excelentes condições. Nós, para treinar, por exemplo, temos 5 campos relevados, 5, 6 campos relevados, eu digo 5, 6 porque um é extremamente grande, tem uma área bastante aberta, que é onde nós fazemos muitas vezes trabalhos complementares e onde até às vezes os miúdos mais pequeninos, como não existem as linhas marcadas, mas equivale quase à dimensão de 3 campos normais de dimensões de relva, onde os pequeninos sub-8, sub-9, sub-10 têm os treinos. Portanto, estamos a falar tudo em relva natural. E depois temos mais 3 campos naturais também, mais esse enorme,
e temos um campo sintético de última geração, que foi inaugurado há cerca de 4, 5 meses, que é top também. Portanto, estamos a falar em excelentes condições, mais o estádio, condições que permitem à nossa academia um desenvolvimento adequado. Uma das coisas que estamos a tentar implementar e melhorar é a metodologia de treino utilizada. Eu, enquanto treinador, estou aberto a ajudar também, em função da minha experiência e vindo de uma realidade diferente, não dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente, para as pessoas poderem comparar. Os meus treinos para a equipa, para os treinadores, são sempre abertos, podem estar a acompanhar e fazer questões e fazer reuniões, se quiserem, para discutirmos metodologias e estratégias para o futuro, para ajudar o Spartak Trnava a ser melhor também no seu processo de formação, que está a desenvolver esse trabalho de uma forma mais afincada ou olhando um bocadinho mais para dentro a partir desta época. Pegando aqui um pouco nas palavras que acaba de dizer, em relação à sua equipa, em relação ao Spartak Trnava, como é que identifica? Como é que é a identidade da equipa? Como é que normalmente aborda os jogos? Qual é que é a identidade? Bom, esse foi uma grande mudança. Eu, antes de vir para aqui, tive que perceber que passo é que estaria a dar, porque eu teria que conhecer um pouco aquilo que era a realidade do clube. Uma das coisas que eu denotei o ano passado a jogar contra o Spartak Trnava, porque joguei contra o Spartak Trnava 4 vezes, joguei para a taça a meia final, joguei mais 2 vezes a fase de descida, porque eles estavam na fase de descida o ano passado, e uma das coisas que eu percebi claramente é que estes adeptos gostavam das suas equipas a jogar de uma forma positiva, agressiva, e isso não acontecia. Era uma equipa que jogava em bloco médio-baixo, para não dizer mesmo baixo, pragmática, uma equipa que vivia muito de um lance individual de bola parada, de uma situação, de uma transição, e isso foi uma das coisas que para mim me fazia um pouco confusão, como é que um clube de dimensão grande na Eslováquia estava a jogar desta forma, não queria assumir a responsabilidade do jogo, e esse foi uma das coisas que eu desde o início disse, que quando seria o primeiro contacto, após o primeiro contacto com o presidente e com o general manager, uma das coisas que eu disse, que eu questionei, foi o porquê. E eles diziam que era um pouco, que não conseguiam perceber isso, a mentalidade do treinador se calhar era assim, ou dos treinadores que passaram nos últimos anos eram assim. Eu disse-lhes, mas eu não tenho essa identificação, esse não é o meu perfil, de jogar no erro do adversário. Eu gosto de assumir a responsabilidade do jogo, eu quero pôr o Spartak Trnava a bater-se com os melhores. E eles prontamente me disseram que é isso que estavam à procura, que era esse perfil de treinador que queriam. Portanto, nós olhamos sempre esse perfil. Quem nos conhece sabe que nós olhamos para os jogos sempre para vencer. Independentemente de jogar contra o Slovan Bratislava em casa ou fora, a nossa estratégia passa sempre por ganhar o jogo. A prova disso é que nós jogamos com o Slovan Bratislava 2 jogos, em casa empatamos, acabamos por ser extremamente infelizes, falhamos um penalti, mas fomos sempre superiores ao Slovan. E no estádio do Slovan acabamos por perder 2-0, o segundo gol foi marcado no último minuto, mas tivemos a jogar 45 minutos com -1, em que parecia que quem estava a jogar com 11 éramos nós e eles com 10. Nós fomos sempre superiores, porque esta era a nossa ideia vincada daquilo que queríamos, jogar um futebol apoiado, um futebol que tivesse uma identificação forte com os adeptos, porque eles acompanhavam-nos para todo o lado e têm prazer em ver a equipa a jogar de uma forma agressiva, a querer ganhar, e essa foi uma das grandes mudanças que houve neste Spartak Trnava. Esse cunho pessoal, se quiserem dizer assim, Exato, que foi implementado nesta equipa, que o ano passado, ou que nos últimos anos, não era normal ver o Spartak Trnava jogar assim. Jogavam de uma forma pragmática. Nesta época as coisas mudaram, os jogadores também acho que estão mais receptivos a ter uma mensagem de querer ganhar sempre, de jogar positivo, e portanto acho que se torna mais fácil também o nosso trabalho de motivar os jogadores para essa perspectiva. ok, Mister. Em relação ao sistema, o Mister é fiel apenas a um sistema ou gosta de trabalhar a equipa para estar preparada para jogar com vários sistemas de jogo? Bom, nós temos que perceber que acima de tudo o sistema é um ponto de partida, é uma coisa que é estanque, que é parada, que olhamos para aquilo e dizemos 4-3-3, ok, o meu 4-3-3 pode ser diferente do 4-3-3 do outro treinador, e é porque
Normalmente, eu recordo há uns anos atrás de jogar em 4-3-3 em que tinha declaradamente um 6, um 8 e um 10. Hoje em dia jogo com os médios na mesma linha. Jogo com 3 8. Um pouco à forma daquilo que é o Liverpool, às vezes, se quisermos ter uma identificação. Mas quando olhamos para o sistema temos que ver uma coisa que é importante, que são as suas dinâmicas. A nossa forma inicial, aquilo que nós defendemos em termos defensivos nesta fase, é que temos esse sistema, adotamos essa forma, esse modelo de jogar em 4-3-3, mas rapidamente, em termos de posse, a equipa se transforma. Criamos diferentes dinâmicas, dependendo daquilo que é a estratégia, o plano de jogo para que vamos ter. Muitas das vezes fazemos com construção a 3, com o médio encaixar dentro ou por fora, ou às vezes até com o lateral a fazer a construção a 3, um mais projetado e o outro extremo faz o corredor. Portanto, criamos diferentes dinâmicas na equipa, em função daquilo que achamos que é o melhor. E rapidamente o nosso 4-3-3 passa para um 3-4-1-2 ou um 4-5-2. Mas a minha equipa está preparada claramente para jogar em vários sistemas. Principalmente estes dois sistemas, um 4-3-3 e num 3-4-1-2, que normalmente são os sistemas utilizados. Mas, se me perguntarem, já houve um jogo em que jogamos em 4-4-2, portanto, a nossa equipa não se adapta ao adversário. Nós simplesmente, muitas das vezes, e esse jogo eu recordo-me quando joguei 4-4-2, simplesmente foi porque estavam a escassear os médios na equipa. Um tinha ido à seleção do Sub-21, tinha outro castigado e estava sem médios, e eu ou fazia uma adaptação de um médio, alguém que pudesse fazer a função de médio, mas ia mudar muito as dinâmicas de mobilidade que eu pretendia para a equipa, ou, mas nesse 4-4-2 era presente essa dinâmica que eu falei, ou seja, em termos ofensivos eu não mudei a dinâmica da equipa, em que o lateral ficava a construir a 3, o outro se projetava mais, portanto, eu não mudei, eu mudei estruturalmente a equipa, entre aspas, mas as dinâmicas continuaram a ser as mesmas. Mas foi um jogo por necessidade. Por isso eu acredito que os meus jogadores estão preparados para jogar em diferentes sistemas. Não gosto de falar em modelo, porque modelo é uma coisa diferente. Exato, portanto, eu acredito que estes jogadores também estão mais preparados para o futuro, para se calhar até darem outro salto, jogarem com outros treinadores e se calhar quando esse treinador falar noutra dinâmica, noutra forma de estar, noutro sistema, eles estão preparados para jogar nessas dinâmicas e nesses sistemas. E o jogo assim nos obriga. Durante o jogo, às vezes, nós temos que tomar medidas, temos que tomar as nossas decisões em que obriga a essas alterações e os jogadores têm que estar preparados para isso. Claro que só estão preparados se as treinarem. E são coisas que são treinadas sempre durante a semana ou durante os meses anteriores em que estamos sempre a tocar nessas dinâmicas. Ia só colocar aqui uma questão rápida e aproveitando isso, já agora quem fez a observação da equipa para trás, pelo menos nesse jogo foi surpreendido com o 4-4-2, não estavam habituados a vê-lo. Exatamente, se calhar também tem o fator da surpresa, e isso é uma das coisas que nós temos que, eu acho que um dos pontos principais para ser treinador principal é surpreender o adversário e não ser surpreendido pelo adversário. Portanto, uma das coisas que nós temos que ter é a capacidade de previsão daquilo que vai acontecer no jogo. Nós não somos futurologistas, não temos a capacidade de adivinhar, mas temos que perceber em função daquilo que são as características que o adversário tem, que os jogadores, porque uma das coisas que eu tento perceber também muitas das vezes é a individualidade da equipa adversária, olhando para cada jogador e perceber que tipo de características tem, o que é que ele nos pode surpreender. E isso são informações que são passadas aos jogadores também. Por isso eu quero que os meus jogadores não sejam surpreendidos. E aquilo que eu muitas vezes peço e que quero é surpreender o adversário. Obrigá-los, se calhar, a tomar decisões que não é do conforto deles, que eles não estavam preparados para. Por isso, eu acredito claramente que essa é uma das partes que diferencia um treinador de ser um pouco melhor que o adversário, é o tentar a parte da surpresa. Por isso é que às vezes as bolas paradas existem as combinações e algo novo é tentar surpreender. São momentos de concentração
que nós temos que surpreender o adversário. E por isso, claramente, foi surpreendido o adversário com essa alteração tática que fizemos para esse jogo. Tiago? Pegando aqui já agora na observação, gostava de perguntar se acha bastante importante e, por exemplo, para termos uma ideia, quanto tempo do treino, se utiliza durante o treino, dedica à observação do adversário para dar informação aos jogadores? Bom, a análise cada vez mais é uma coisa extremamente importante. Mas há aqui 2 pontos a ressalvar quando se fala numa análise. Que nós não podemos só analisar o adversário, nós temos que analisar a nossa própria equipe. Porque eu acredito que o nosso trabalho, o início de uma semana, começa sempre partindo do jogo para o jogo. Ou seja, partindo do nosso jogo para o próximo jogo. Aquilo que nós tivemos mal, que temos que corrigir, claramente, para no próximo jogo não voltar a acontecer esse erro. Portanto, nós temos que começar também por uma análise da nossa equipe. Naturalmente que nós temos a preocupação de analisar ao detalhe aquilo que é o nosso adversário. Naturalmente, porque nós na equipa técnica somos poucos, somos apenas 4 na equipa técnica, e essa é uma das grandes dificuldades, e quem faz a parte da análise muitas das vezes são situações divididas entre mim e o meu adjunto. Eu faço a análise da nossa equipa, ele prepara a análise do adversário, naturalmente que eu tenho que ver os jogos do adversário também, e pego naquilo que é mais importante da análise para ser mostrado aos jogadores. Uma das coisas que eu tenho alterado, sem problemas nenhuns em partilhar, é que antigamente se calhar juntava os momentos, falava com os jogadores, se jogássemos ao domingo, à quinta-feira, mostrava os momentos e ao sábado mostrava as bolas paradas. Já utilizei na Itália porque ia dando os feedbacks, naturalmente, durante a semana no processo de treino, para as coisas que poderiam que iriam acontecer, e mostrava a análise no dia do jogo de manhã, porque aquela informação ficava mais fresca. Mas porque as características dos jogadores eram jogadores extremamente jovens e às vezes o foco está nas PlayStations, nos Facebooks e no Instagram, e às vezes a mensagem perde-se um bocadinho durante a semana. E para estar um pouco mais presente e para relembrar aquilo que o processo de treino era mostrado no jogo. Hoje a minha estratégia é de uma forma diferente. Eu vou fragmentando as coisas. Por exemplo, se eu à quarta-feira, independentemente de estar a trabalhar ou a fazer um trabalho mais direcionado para a componente de força, mas sempre num regime de regime tático, eu não vou falar em periodizações táticas, porque há pessoas que se sentem muito fragilizadas por falar em conceitos, e não interessa aqui falar nisso. Exato. Mas a nossa metodologia vai num conceito mais tático, em que trabalhamos o jogo, a realidade do jogo, e portanto essa mensagem, por exemplo, antes do treino, se eu vou direcionar um trabalho para essa sessão de treino muito importante, ou em que vou dar maior realce ao trabalho dos médios, ou à ligação dos médios com os avançados, eu chamo os médios, eu chamo os avançados à sala de vídeo e digo-lhes, olhem, as imagens, faço o corte de 2, 3 minutos de imagens que nós achamos importantes e dizemos, olhem o que acontece, olhem o que temos que fazer, a dinâmica que nós vamos construir para o treino é esta hoje, nós queremos que aconteça isto. Fazemos PowerPoints, às vezes é desenhado no quadro, o que quer que seja em função da estratégia utilizada, ou para eles compreenderem melhor, e é importante é que eles saiam daquelas imagens com uma imagem muito clara daquilo que têm que fazer. Depois vão passar isso para a prática no treino. Em que no treino vamos criar situações que proporcionem essa mensagem, essa dinâmica que queremos criar no jogo. Hoje em dia fazemos isso. Depois, naturalmente, mostramos as imagens a todo o grupo, mas complementado por estes pequenos fragmentos de situações que vamos mostrando. À quinta-feira, muitas das vezes, chamo só a linha defensiva, e quando chamo a linha defensiva não é a que vai jogar, são os defesas todos, e chamo-os e digo, olha, atenção, as movimentações que acontecem, que eles fazem são estas, a dinâmica do extremo esquerdo é 80% das vezes ou 90% das vezes é receber e vem para dentro, fazem estas dinâmicas. Portanto, nós tentamos aproximar o treino ao jogo para termos essa realidade. Portanto, essa parte da análise é muito complexa. A parte da nossa equipa é mostrada sempre no primeiro treino. Antes do primeiro treino, eu quero finalizar com aquilo, correndo bem ou correndo mal. Se correr mal, a gente tem que terminar logo com aquela mensagem negativa e dizer-lhes, olha, venham cá, malta,
as situações positivas aconteceram, vejam as situações positivas, treinamos isto, aconteceu, vejam, para eles acreditarem também na mensagem que foi passada e dizer realmente, se nós tivéssemos feito, as coisas aconteceram. Porque o jogador funciona muito pelo ver e o fazer e o experimentar. E depois as coisas correram menos bem, também têm que ser mostradas e os jogadores têm que ser chamados à realidade de que falharam em alguns pontos. Naturalmente essa mensagem é dada de uma forma mais interna. Naturalmente fora nas conferências de imprensa o treinador tem que assumir sempre a responsabilidade nas alturas das derrotas, nas vitórias, é sempre mérito dos jogadores. Esse é o nosso trabalho também. Exato. Mister, tenho uma curiosidade, já que estávamos a falar aqui. O Mister normalmente diz a equipa que vai jogar a titular antes do jogo ou diz durante a semana? Aqui já ouvi as duas versões. Eu pessoalmente digo no dia do jogo, que acho que assim todos estão à espera e preparados a jogar no início. Mas qual é a opinião do Mister? Eu acredito seriamente que o jogador tem que estar preparado para aquilo que vai fazer. Portanto, o jogador tem sinais claramente de que vai jogar. Durante a semana, nos treinos eles começam, é verdade que nós muitas vezes até trocamos os coletes e às vezes os coletes parece que pesam 5 kg, eles correm com 5 kg, mas os coletes são leves, mas muitas das vezes passamos essa responsabilidade aos jogadores e eles começam a perceber claramente que nós temos uma ideia definida, nós temos um plano B, que é importante nós traçarmos esse plano B e eles perceberem esse plano B. Muitas das vezes eu dou-lhes pequenos sinais positivos, naturalmente, de que maioritariamente os sinais têm que ser positivos. Muitas das vezes eu digo-lhes, malta, nós aos 10 minutos estamos a ganhar 1-0 e a dinâmica deles vai passar a ser isto. Nós estamos a passar sinais de que queremos ter uma entrada forte, de que queremos estar a ganhar aos 10 minutos, de que depois, se calhar, vamos estar preparados para aquilo que é o plano B deles. Portanto, eu acredito que eles estão preparados. Depois, quando nós treinamos as bolas paradas, seja num dia, seja em 2 dias, naturalmente nós temos que eles têm que perceber qual é a posição deles e onde é que eles vão jogar e que vão jogar. Naturalmente, uma das mensagens que nós temos que passar para os jogadores é que o jogador tem que estar sempre preparado, porque nós não conseguimos controlar tudo. Muitas das vezes já me aconteceu, esta época aconteceu uma situação, não diria trágica, mas eu cheguei a um jogo e instalou-se um vírus na equipa de uma gastroenterite em que perdemos cerca de 3-4 jogadores e muitos deles jogaram com problemas intestinais, estavam a jogar super limitados e, no entanto, nós preparamos a estratégia, preparamos a equipa e somos obrigados a mudar tudo. Fui obrigado a chamar os jogadores que não estavam convocados, porque alguns ficaram adoentados, com estados febris acamados, e tivemos que chamar outros. Portanto, o jogador teve que estar preparado para jogar. Mas eu acredito que isso, se calhar, acontece, mas acontece em 3% durante a época das situações. Portanto, eu acredito que nas outras situações nós temos que dar um sinal ao jogador, porque para ele se calhar dormir tranquilo, para ele preparar, para ele visualizar, porque muitas das vezes é importante que o jogador esteja a visualizar. E quem passou por isso sabe. Eu lembro-me que dentro da minha limitação enquanto jogador, eu era extremamente agressivo, não era muito forte tecnicamente, mas havia uma coisa que eu era muito forte, era a marcar bolas paradas. E uma das coisas que eu me lembro é que muitas vezes no dia anterior deitava-me e dizia-me, se eu apanhar a bola ali, eu vou fazer isto, eu vou meter a bola ali naquele lado e eu vou fazer assim. Portanto, isso não passa mais do que a visualização, o tentar também perceber aquilo que vai acontecer. O guarda-redes vai tentar dormir sobre grandes defesas, o ponta de lança sobre grandes finalizações e acho que isso é importante, o jogador estar preparado de que vai jogar para... por isso é importante ele saber que vai jogar. Mr. Ricardo, perguntava-lhe também aqui, sendo um treinador jovem e já com algumas aventuras no estrangeiro, que projetos é que tem pensado, futuro, muito ainda pelo estrangeiro, alguma vez voltar a Portugal, ter uma oportunidade em Portugal, afirmar-se no estrangeiro? Sim, naturalmente aquilo que nós muitas das vezes queremos é continuar sempre nos níveis mais altos. Neste momento estou num nível que eu considero ser um bom nível, quando se joga em equipas de Liga Europa. Naturalmente gostaria de continuar a sonhar alto e a continuar a jogar este tipo de jogos contra as melhores equipas europeias.
Quem sabe, espero ouvir o hino da Liga dos Campeões, naturalmente, jogar Liga dos Campeões. Acho que isso exatamente, acho que é extremamente um desejo de qualquer treinador ou jogador é jogar Liga dos Campeões, mas naturalmente que também tenho as minhas prioridades de carreira, aquilo que gostava. Uma das coisas que eu gostava era de voltar a Portugal, naturalmente. Gostaria de voltar a treinar a Primeira Liga em Portugal, se calhar com condições diferentes, se calhar provar que eu não tenho que provar a ninguém nada, tenho que provar a mim mesmo que sou melhor amanhã do que sou hoje, mas naturalmente gostaria de voltar à Primeira Liga, treinar a Primeira Liga num projeto estável, algo que não tem acontecido no meu passado recente por Portugal, em que apanhei projetos muito instáveis, e gostaria de voltar a Portugal. Naturalmente que toda a gente quer treinar os grandes em Portugal, toda a gente tem esse sonho. Uma das coisas que já disse ainda numa entrevista no passado, tenho um desejo pessoal também de treinar um clube, que foi o primeiro clube profissional. Gostava de o treinar na Primeira Liga, que é o Académico de Viseu. É uma coisa pessoal. Gostaria de treinar o Académico de Viseu na Primeira Liga, porque foi o Académico de Viseu que me proporcionou isto tudo. Foi o primeiro passo que eu dei em termos profissionais. E, portanto, gostaria de voltar a Portugal. Estou aberto a isso. Tenho mais um ano de contrato aqui, mas no futebol sabemos que passa tudo muito rápido, é tudo muito rápido e, portanto, se houvesse essa possibilidade de regressar a Portugal, estaria aberto a ouvir pessoas e voltar àquele que é o meu país, àquela que é onde tenho a minha família, e que, naturalmente, quando temos uma viagem marcada para regressar ao nosso país, é algo que só quem vive fora compreende o lado emocional que é voltar a ouvir a nossa língua. Sabe tão bem ouvir a nossa língua. Às vezes parece que já nem sabemos falar português porque falamos tanto inglês, tanto italiano, e que é extremamente difícil ser imigrante. É uma experiência de vida enriquecedora, faz-nos crescer culturalmente, faz-nos crescer enquanto homens, mas há muitas coisas que nós perdemos também. E o lado familiar, há coisas que nós perdemos, e para quem é pai, como é o meu caso, há coisas que não voltam atrás. Há momentos que não voltam atrás e há momentos que eu estou a perder, e esses momentos são momentos que eu não vou recuperar mais. Sei que é pelas minhas filhas também que estou aqui neste momento, mas naturalmente quero voltar a Portugal, ao meu país. E passando aqui à última parte da nossa rúbrica, uma parte sempre mais intuitiva e de alguma descontração, se assim podemos dizer. Qual o ritual mais estranho que já viu alguma vez em balneário? Já se partilharam alguma vez em balneário? Já? Algum jogador? Não é fácil, já sabemos que existem muitos jogadores com a típica reza, que é normal, pessoas mais crentes. Agora, coisas engraçadas que já aconteceram. Posso contar aqui até um caso que acontece aqui, é que tinha 3 jogadores supersticiosos de ser sempre o último. O problema é que eles começam a olhar uns para os outros e parece que empurram uns aos outros para poderem ser o último. Acontece isso aqui. Alguns começam a fazer tempo, vão à casa de banho, outros vão acabar por se pentear, outros vão acabar para ver se algum toma a iniciativa de ir. Mas a verdade é que eles começam a olhar uns para os outros, que uma vez lá vai um, outra vez lá vai outro, ou vai o mais experiente sempre em último, porque tem, entre aspas, ou a personalidade dele é mais vincada e os outros respeitam um bocadinho mais, mas são situações complicadas que às vezes eles empurram uns aos outros para poder ir em último lugar. Agora, naturalmente, existem sempre algumas superstições, eu também tenho as minhas, toda a gente tem as suas, mas algumas são engraçadas, outras guardam para eles, se calhar, algumas coisas mais, muitas das vezes para eles faz sentido, para outros não fará, mas são superstições e temos mesmo que as respeitar. Em relação, Mister, a situação caricata numa palestra, se lembra de alguma ou se já alguma vez aconteceu? Numa palestra sua? Naturalmente que às vezes o jogador está sempre muito atento e está sempre à espera do nosso erro. Naturalmente que estão à espera que a gente diga ou que se engane a dizer alguma coisa para aquilo ser motivo de troça entre
aspas assim. Mas por acaso não me aconteceu assim nada até hoje. Às vezes o típico telemóvel que nós proibimos, mas que algum se esquece de desligar e leva no bolso, que não é permitido, mas às vezes leva e toca. Nunca me aconteceu assim numa palestra, sinceramente nunca me aconteceu assim nada de curioso. Sim senhora, claramente. A caixinha gosta de receber de vez em quando essas coisas. Aqui uma pergunta que se costuma fazer muitas das vezes, últimos minutos, a equipa está a perder 1-0, jogo decisivo, guarda-redes pede para avançar à área contrária, vai, não vai, é decidido um momento? Comigo vai sempre, basta ver os últimos jogos, quando nós estamos a perder e a diferença é de um golo, em que nada temos a perder, comigo o guarda-redes vai sempre à frente nos últimos minutos. Aconteceu este ano já na Liga Europa, por exemplo, aconteceu num jogo que nós precisávamos de ganhar, estávamos a vencer, tínhamos perdido 2-0 na Bulgária e estávamos a vencer 3-1, onde estivemos a jogar 70 minutos com menos um jogador, foi expulso um jogador meu e acabamos por estar a vencer 3-0, com menos um, estávamos a ganhar 1-0, acabamos por fazer 2-0 e 3-0 com menos um. E a cerca de 10 minutos do fim sofremos um golo e nos últimos 10 minutos, sempre que havia um canto, uma bola parada, o guarda-redes estava lá sempre na frente, porque nada tínhamos a perder. Portanto, para mim, claramente, não é de agora que eu faço. Lembro-me de o fazer em Viseu, lembro-me de fazer no União da Madeira, recordo-me perfeitamente comigo o guarda-redes vai. Em termos de... Já teve alguma situação caricata pelas vivências agora no estrangeiro, pelas diferenças de cultura? Não. Por acaso fui sempre, nunca houve assim nada que me fizesse, naturalmente há sempre aqueles jogadores que têm mais confiança e que tentam, uma das coisas engraçadas que acontece aqui, que acaba por ser caricato, é que as únicas palavras que os jogadores conhecem são as más palavras portuguesas. Porque nós, quer queiramos, quer não, toda a gente conhece as más palavras portuguesas. E é curioso que, de vez em quando, eu ouço durante o jogo jogadores eslovacos, croatas, diferentes nacionalidades a dizer o nosso calão, muitas das vezes, a chamarem nomes, às vezes, ao adversário, até ao próprio árbitro, o chamado calão português. Porque ouvem muitas das vezes da minha parte, que me foge, que é natural, o dizer essas más palavras. Portanto, as palavras portuguesas, toda a gente conhece no balneário do Spartak Trnava e toda a gente as diz durante, se calhar, um jogo e às vezes durante o treino. É normal. Aqui para finalizar, e como última pergunta, não podemos deixar de fazer, já são vários anos como treinador, um ou mais jogadores, pedimos pelo menos, que o tenha marcado, por algum momento, pelo seu profissionalismo, Eu já tive, em função daquilo que foi a minha experiência como treinador e treinador adjunto, felizmente já trabalhei com muitos bons jogadores. Para mim seria ingrato estar a referenciar um ou dois, mas naturalmente que me vêm à cabeça se calhar 5, 6 jogadores que me marcaram pelo seu trajeto profissional e alguns deles que tanto nos orgulharam num passado recente. Se falar no Éder, naturalmente é algo que vem à memória de toda a gente, aquele golo marcado na final do Europeu. Portanto, nós temos o melhor jogador do mundo na nossa seleção, mas aquele que ninguém se vai esquecer também vai ser do Éder. Portanto, eu tive o prazer de ter trabalhado com o Éder e se me perguntarem, porque sabia perfeitamente que não era um jogador que muita gente apreciava pelas suas qualidades de jogo, eu fui dos jogadores, e não digo isto agora, basta ver no meu Facebook, eu tenho uma curiosidade que partilhei. Eu estava a tirar o curso do UEFA Pro nesse ano e a seleção estava a treinar em Lisboa e eu estive com o Éder, em que lhe desejei boa sorte por ter sido meu jogador, estive a ver o treino da seleção também, na altura da partida,
e falei com ele e ele dizia-me que uma das coisas que ele queria fazer era tentar marcar, posso confidenciar, tentava dizer que queria marcar 3 golos no europeu, poderia ser importante para ele. E eu dizia-lhe, o importante é que tu marques na final, deixa lá o resto, marca na final. A verdade é que durante o jogo da final, quando ele está na linha para entrar, eu tenho a mensagem, basta ver pelo registro, a hora que aconteceu, eu tenho uma mensagem em que lhe digo: neste momento estás a entrar em campo e tenho um feeling de que vais ser tu a marcar o gol. A verdade é que, curiosamente, aconteceu. Eu acredito que isso tenha sido uma curiosidade, foi uma coisa que aconteceu por acaso, se calhar, mas foi uma coisa que o Éder trabalhou muito. O Éder era assim como jogador, pedia-me para, no final dos treinos, fazer mais trabalho de finalização, trabalho de passe, queria evoluir. Portanto, eu sou daqueles que acredito que o Éder teve aquilo que merece, teve a felicidade que mereceu, trabalhou para isso. Portanto, o Éder será um jogador que me marcou, não só por ter marcado o gol naturalmente e eu ter sido, na altura, era treinador adjunto na Académica e ter trabalhado com ele, mas há outros nomes que eu tenho que falar, se calhar, sendo injusto com outros tantos, mas se calhar marcar a situação do Dalbert, um jogador que não é português, é brasileiro, que neste momento pertence ao Inter de Milão e que está a jogar na Fiorentina. Era um jogador que queria desistir para o futebol, estava a passar extremamente dificuldades em Portugal em termos financeiros e de adaptação, e uma das coisas que se calhar ele fez continuar foi as conversas que teve comigo. E ele hoje, cada vez que muda de clube, manda-me sempre a camisola autografada com ele, agradece-me por tudo e diz que se calhar que eu fui a pessoa mais importante que ele apanhou no futebol porque fui o único que lhe fiz acreditar naquele momento e ele queria desistir. Hoje em dia, felizmente, é um jogador do Inter de Milão, foi transferido por 20 milhões de euros, estamos a falar em quantias bastante grandes, naquilo que eu acredito que se calhar poderá ser um passo, ele poderá chegar a uma seleção do Brasil, uma seleção que dispensa apresentações, é outro jogador que me marcou. Rafa, do Benfica, o Adrian Silva, o Castro, o Ucra, o Djalmir, que foi um jogador que eu tenho pena de ter apanhado no final da minha carreira, que era um matador nato. Era um jogador que era incrível. Aquilo que o slogan que inventaram para ele em Olhão é realista. Deus perdoa, Djalmir não. E a verdade era mesmo isso. Djalmir era um matador. Era um jogador que tive pena de não ter se calhar apanhado mais cedo, porque se calhar poderia ter dado, ou na altura poderíamos ter ajudado mais enquanto equipa técnica a dar outros saltos na carreira, mas em função da sua idade. E se calhar, olhando assim mais recentemente, um jogador que me orgulho muito também de ter treinado a Itália numa Série C, que estava desaparecido e que quase ninguém conhece em Portugal, mas um Fábio Maestro, que foi vendido de um simples Rieti para uma Lazio e que agora se estreou há bem pouco tempo pela seleção de Itália sub-21 e que eu acredito que vai ser um dos grandes nomes do futebol italiano. Curiosamente esteve a treinar em Portugal a experiência e não o quiseram, mas isto são as voltas que o futebol dá. Eu acredito seriamente que ele poderá ser um jogador de renome no futebol italiano na próxima época ao serviço da Lazio. E houve outro caso, o Gondo também foi meu jogador no Rieti, que foi comprado pela Lazio também. Portanto, são 2 jogadores, mas eu acredito que o Maestro, em função da idade, por ser mais novo que o Gondo, será um jogador de eleição no futebol italiano e que se calhar estou a falar isto agora e espero daqui a 4 ou 5 anos ser relembrado por isto que estou a dizer relativamente a ele. Agora, os profissionais de futebol são como são, marcam pela sua personalidade, pelo seu caráter e pela sua honestidade. E isso reflete-se no trabalho. Sabemos que não somos todos iguais, alguns gostam de enganar um pouco mais, gostam de se defender mais no treino porque é características deles. Outros, naturalmente, olham para aquele treino como sendo o último e com uma perspectiva de evolução. Não quero ser injusto com os que já treinei, mas assim a frio, muito rapidamente, foi os que me recordou assim que vieram. O Diogo Valente, também posso relembrar que o Diogo Valente tem uma relação de amizade com ele bastante forte e que e a bola tive a oportunidade de eu treinar com ele em 2 clubes. São jogadores que me marcaram pelo seu profissionalismo, caráter. O André Carvalho, estou-me assim a lembrar aos poucos de alguns bons, grandes nomes do futebol português.
eu acredito que valem a pena ser relembrados. Fica a nota. Desde já agradecer por ter participado na nossa rúbrica. Tiago, tens algo mais a acrescentar? Sim, queria agradecer bastante ao Mr. Ricardo Cheu por ter participado. Para mim foi uma experiência fantástica poder aprender consigo, porque estou sempre a aprender e com o objetivo de um dia vir a fazer parte de uma equipa técnica, acho bastante importante para mim e também aproveito e partilho a quem quiser ver depois no YouTube na nossa rubrica Chazadas. E para terminar, queria-lhe só perguntar se quer participar do nosso desafio, que é se tem um amigo que quer desafiar a vir cá às Chazadas, partilhar connosco as suas histórias. Bom, se me disserem que querem um treinador ou um jogador, para me situar assim muito rapidamente. Fica ao seu critério, se quiser nomear um jogador e um treinador, nós não ficamos chateados. Eu acho que há uma coisa engraçada, agora falei em alguns nomes de jogadores, eu acho que é um jogador, agora olhando assim muito rapidamente para aqueles que falei, existe um jogador pela sua forma de estar, pela sua forma animada, que é conhecida a nível nacional. Eu acho que poderia ser um programa engraçado contar um pouco as suas aventuras, por exemplo, convidarem o Ultra. Acho que poderia ser um... Eu estava aqui a pensar, eu estava a pensar nisso. Eu acho que poderia ser uma coisa interessante porque é um jogador, para além de ser muito bom jogador e muito bom profissional, é um jogador que conseguia, como se de um robô se tratasse, a partir do momento que entrava em campo, a cara dele mudava, passava a ser um jogador profissional, mas a partir do momento que o treino acabava, ele é claramente uma pessoa que é super animada, que é uma pessoa que entretém e faz um balneário de uma forma fantástica. Portanto, ao menos da fama não se livra, que a fama já é de longe. Eu posso comprovar em 2 anos que partilhei balneário com ele enquanto treinador e ele jogador, posso confirmar que é mesmo assim. Portanto, se calhar nomearia, se tivesse que nomear alguém dos jogadores, nomearia se calhar o Luca pela sua boa disposição. Ok, cá o iremos receber com todo o gosto. Tiago. Okay. Pronto, as palavras finais, muito obrigado, Mister, e desejo-lhe um máximo de sorte e de tudo bom na sua aventura pela Eslováquia. Espero um dia poder ir aí assistir a um jogo de Trnava e ver o ambiente ao vivo. E fica assim. Será um prazer. As minhas maiores felicidades. Das palavras do Tiago, as minhas, muito sucesso. Fica ao convite. E levar o nome dos portugueses por esse mundo fora, que tantas competências nos têm dado mostras e as realidades é mesmo assim. Temos o nosso nome no mercado europeu e mundial do futebol, visto à nossa dedicação e empenho. Bem-vindo às nossas chazadas. Obrigado pelo convite e fica também o convite de poderem vir ver o Spartak Trnava e não se esqueçam para o vosso futuro também. Uma das coisas que eu tenho presente é que é mesmo o sonho que manda a vida, portanto não desistam do vosso sonho e continuem a lutar por ele. Obrigado por essas palavras. Foi um prazer, obrigado.